Bom, vamos lá. Vou fazer um vídeo agora diferente, mas antes eu quero deixar bem claro que eu não sou comunista, nunca fui, dificilmente serei. Não concordo e nunca concordei com todas essas pessoas aí no Brasil que se dizem esquerda, se dizem comunistas, socialistas, na realidade são corruptas. Não conseguiram implantar absolutamente nada no Brasil em termos de socialismo. É tudo conversa fiada. Então, voltando aqui, né, vou falar da Rússia, o que você vê realmente de fato na Rússia. Então, na época dos czar, né, apenas um grupo de pessoas tinham acesso à educação, os nobres, né, as pessoas ligadas ao czar, tal, à saúde, conhecimento, indústria não havia. Então, a Rússia era um país assim de uma meia dúzia. O povo, inclusive, tinha escravos. Né? Existiam escravos na época do czar. E aí, quando foi implantado o comunismo na Rússia, houve nesse experimento socialista, né, como eles chamam aqui na Rússia, de fato, houve um grande avanço, uma grande mudança no país. Então são mudanças assim, as partes, vou comentar as partes boas, né? Que com esse experimento, essa parte boa, ela é boa até hoje. E onde é a parte boa, aonde que eu acho que, vivendo aqui na Rússia, você tem a certeza mais absoluta de que o Estado, nesses quesitos, ele tem que estar presente. Se o Estado não estiver presente, as coisas realmente ficam difíceis. Começa pela educação. Você chega aqui na Rússia, você vê um jardim de infância aqui, numa cidade micro, Chemalho, né, no Altai, por exemplo, que você tem jardim de infância que no Brasil parece até quase uma universidade, uma cidade de meia dúzia de ruas. Né? Fora o jardim de infância, você ainda tem as escolas na cidade. Aqui na cidade que eu moro, eu tenho vídeos aí no meu canal, eu mostro o jardim de infância aqui na Rússia. É um quarteirão, é mais do que um quarteirão de Copacabana. Os quarteirões de Copacabana são imensos, tá? São imensos. Ali tem um jardim de infância que é apenas para os prédios em volta. Um pouco mais adiante, nos prédios a seguir, já tem outro jardim de infância. Além do jardim de infância, tem escola. Então, isso foi uma imposição do experimento socialista. Né? Não ficou na conversa fiada. Ele existe de fato. Né? Ele realmente existe. Não ficou naquela coisa como no Brasil, que você só escuta essa turma falar: tem que ter saúde, educação. Toda eleição é a mesma porcaria. Saúde, educação, segurança e por aí vai. E não tem nada. Eles não implantaram nada disso. Então, acho que o Estado tem que ser muito forte nessa área, a área de educação. Mas não é só na conversa, tem que ir lá e fazer. Né? Isso é muito importante. A parte de saúde, você vê aqui também, meu vídeo mais recente, aí eu mostro uma policlínica. Tá? Tem mais de uma. Depois vem os hospitais. Públicos. Tá? Os russos reclamam. Tá? Dizem que na época soviética era muito melhor. Enfim, eu não sei, eu não posso falar sobre isso. Eu sei o que eu mostrei no meu vídeo. Você vê lá as pessoas sendo atendidas e, enfim, é muito melhor do que no Brasil. Né? Então, a saúde pública é um outro setor que o Estado tem que estar presente. Então, nós temos aí a educação, nós temos a saúde, aqui o Estado está presente, funciona e é público. No setor de segurança, você aqui na Rússia, você não vê nem polícia na rua. Você nem vê polícia, com exceção de Moscou, perto do Kremlin, que você vê muita polícia. Na Rússia, de uma maneira geral, você nem vê. Então, existe uma segurança que, eu não sei, parece meio abstrata, né? Você não consegue ver e tal, mas ela funciona. Ela realmente funciona. Então, o cidadão ele consegue andar na rua com seu celular, com dinheiro, com documento. Não existe assalto à mão armada
Não existe. Simplesmente não existe. Você tem aqui a cidade que eu moro, tem florestas, você vê crianças andando, uma criança às vezes pequena, andando sozinha na floresta. Uma senhora idosa andando sozinha na floresta. Não tem assalto. Não existe. A pessoa anda com tranquilidade. Às vezes eu converso com os russos sobre a situação no Brasil, eles não conseguem entender muito bem como é que funciona essa coisa de você estar andando na rua e ser assaltado, roubarem seu celular, você ser morto por um tênis. Eles realmente não entendem. Então isso é uma herança também da época soviética. Tá? Eu não vou discutir nem com quem se diz de esquerda, nem com quem se diz de direita. Eu, particularmente, não acredito nenhum e nem outro. Tá? Eu não acredito nessa coisa esquerda, direita, centro e sei lá o quê. Né? Então, a coisa da segurança também tem que ter a intervenção do Estado. Então, nós já temos aí a educação, nós temos a saúde, nós temos a segurança. Esses três quesitos você tem que ter a intervenção do Estado. Na questão de investimentos, você também pode ter, em termos de grandes obras, obras de infraestrutura, você, de fato, tem que ter uma intervenção do Estado. Porque as obras saem. Elas realmente saem. Não tem jeito. Elas vão sair. Vão acontecer. E, fechando aí a questão, o judiciário, que nunca vai ser perfeito em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Né? Porque sabe-se que com dinheiro você sempre consegue dar uma voltinha aqui e ali, né? Ou com influência. Né? Mas se você tiver um judiciário mais humano, mais presente, né? Você consegue tocar o barco. Né? Você vai errar, o judiciário vai errar umas coisas aqui, outras ali, mas de uma maneira geral ele vai funcionar melhor do que um judiciário politizado, vamos dizer assim. Né? E hoje aí no Brasil, praticamente o nosso judiciário é totalmente politizado. Né? Não vou nem entrar no mérito de quantas questões existem, né? Quanto ele intervém. E aí o mais curioso disso tudo é que, se a gente olhar para o Brasil na época dos militares, coisa que o pessoal da esquerda aí não admite, as estatais foram criadas por Getúlio Vargas, né? Se a gente parar para pensar, considerado um ditador, né? Que foi um ditador. Né? Petrobras e outras mais aí, Getúlio Vargas. Leis do trabalho, Getúlio Vargas. Depois, numa segunda fase e mais abrangente, foram os militares, com diversas estatais. Diversas estatais. Não foi uma ou duas, não. Então, o Estado, na época dos militares, no Brasil, que dizem que foi uma ditadura, então nós vamos começar por educação. As escolas públicas eram muito boas, muito boas. O brasileiro tinha noção, inclusive, do mundo. Hoje, uma escola pública, você chamar isso de escola é até um insulto. Isso foi desmontado décadas atrás, pelos governos, curiosamente, que se diziam socialistas. Que de socialistas não tinham nada, absolutamente nada. Né? Venderam o que tinham que vender. Enfim, não vou entrar numa parte aí polêmica de corrupção, essa coisa toda, deixa para lá. Cada um acha o que tem que achar. Mas é só em cima de fatos. Então, na época dos militares, você tinha educação. Rio de Janeiro, os colégios públicos eram excelentes. Professora era professora, diretora era diretora. Elas eram autoridades dentro da escola. Isso é muito importante. Você tinha um colégio maravilhoso como Pedro II, fabuloso. Você tinha a UERJ, você tinha o FRJ Nacional, funcionavam. Isso tudo graças aos militares, à ditadura. Então, a nossa educação nessa época, que o Brasil não era comunista, era um país capitalista, a saúde, a educação funcionava. Então, era um quesito que era muito importante você manter. Educação.
né? Depois nós vamos falar da saúde pública. A saúde pública, os hospitais públicos e municipais eram maravilhosos, eram muito bons. Não tinha praticamente hospitais privados, vamos dizer assim, né? Igual escola. Escola tinha os colégios particulares, né? Anglo-Americano, Andrews, falando do Rio de Janeiro, né? Tinha os colégios de padre, né? Santo Inácio, enfim. Tinham os colégios particulares que eram excelentes, né? Mas aí o que você vê na atualidade é que, por exemplo, a saúde pública, você chamar a saúde pública brasileira de saúde é quase um insulto à palavra saúde, né? É quase um insulto. Tem gente que vai dizer que não, que a saúde pública é muito boa. Interessante se ela é muito boa, porque ninguém no Brasil que tenha o dinheiro, o poder, né? Poder aí no caso pode ser político, pode ser econômico, porque essas pessoas não são atendidas nos mesmos hospitais que todos os brasileiros são atendidos. Por quê? Né? Se ela é boa, por que eles não vão para esses hospitais? Por que eles não são atendidos nesses hospitais? E aí, no caso também, os hospitais privados, né? Porque essas pessoas que têm poder, têm dinheiro, também, quando podem, né, se locomover ou para os Albert Einstein, em São Paulo, né, por exemplo, tem 2 hospitais lá em São Paulo que tem um padrão internacional, o Brasil não pode se resumir a 2 hospitais. Assim que eles podem, eles vão para os Estados Unidos, vão para um hospital americano, né, ou europeu, enfim, mas no Brasil ninguém fica, né? Na época dos militares, as pessoas eram tratadas no Brasil, né? Um hospital público, por exemplo, um hospital municipal como Miguel Couto, você tinha cirurgiões a nível internacional atendendo, né? Médicos a nível internacional. Era um hospital público, né? A educação, como eu falei, colégios públicos, né? Com relação à segurança, se fala muito de ditadura no Brasil, mas nessa época você andava na rua e vinha sem problema nenhum. Você não tinha uma grade em nenhum prédio, nenhuma casa. Não existia. Os investimentos do governo eram em grandes obras, né, que permitiram aí, por exemplo, já imaginou se o Brasil não tivesse uma Itaipu? Né? Se o Brasil não tivesse uma Itaipu, o Brasil hoje estava à luz de velas. E se tivesse a luz de velas, não tinha indústria. Porque se você não tem energia, não tem indústria. Né? Então, eu acho até um erro que se cometeu na época dos militares em se criar reservas de mercado para determinados grupos financeiros, industriais e financeiros. Essa reserva aí eu acho que não foi boa. Né? Mas, enfim, nada é perfeito. Então, voltando à Rússia, o que eu vejo assim do experimento socialista, que é muito interessante, é você saber que funcionou a coisa da escola pública, da educação pública, da saúde pública, da segurança pública, dos investimentos, os grandes investimentos que foram feitos públicos na Rússia, hidrelétricas e por aí vai, indústrias, né? Até no setor militar, né? Preciso dizer muito, a Rússia é uma potência, né? Então, isso é uma coisa assim que, para uma pessoa como eu, que não é comunista, não é socialista, não concorda com praticamente nada do que é praticado ou dito, né, por pessoas de países aí que se dizem comunistas e pessoas que se dizem comunistas, socialistas, né, ficam só no blá blá blá, eu realmente eu fico muito triste de comparar a Rússia com o Brasil. Não estou falando militarmente, não. Eu fico triste de comparar socialmente, economicamente, né? Porque as pessoas têm que entender o seguinte: a Rússia é um novo país. Ela acabou, ela não é que ela acabou. Quando a União Soviética acabou e a Rússia se tornou um país, né? A União Soviética eram diversos países num país só. Então, quando acabou
a Rússia era um país que estava entregue. Na época do Yeltsin, era um país realmente horrível, né? Horrível. Nada funcionava. Você pegava um salário aí de um almirante aí na Rússia, era $50. Uma coisa horrível, né? Com o Putin, ele, levou a Rússia lá para o céu. E aí a pessoa começa a pensar o seguinte, isso levou quanto tempo? Bom, vamos dizer aí, década de 90 para 2021, vamos botar 30 anos. Em 30 anos, a Rússia deu um salto em relação ao estado que ela estava quando acabou a União Soviética. E o Brasil, em 30 anos, você vê que o Brasil acabou. É verdade, o Brasil acabou. Você dizer hoje que o Brasil funciona é uma piada, né? A gente vai nesses itens, né? Vamos nos itens. Educação. Existe educação no Brasil? Né? De uma maneira geral, existe educação no Brasil? Quem disser que existe, eu digo, tá ok, tá bom. Não vou discutir contigo. Existe. Né? Acabou. O Brasil tinha excelentes colégios, excelentes faculdades, universidades. Acabou. Acabou. Mas, se a pessoa disser que existe, ótimo. Então, a educação na Rússia, ela se manteve. Ela se manteve. Né? No Brasil, afundou. Né? Isso aí é um fato. A nossa saúde, a saúde pública, aí eu não sei na Rússia, na época da União Soviética, para a época atual. Na época atual, a democracia, e a Rússia é uma democracia, você percebe que o setor privado ele atende melhor, muito melhor do que o setor público. Tá? Isso aí eu já fui com minha mulher, ela realmente, ela mesma ela prefere pagar do que ir no público. Né? E aí o atendimento é muito melhor, funciona. Os dois funcionam, no meu entendimento. Tá? O outro pode funcionar melhor, né? Mas existe o público. Tá? Se você não tiver dinheiro para ir no particular, você tem o público. No Brasil, o público esquece. Esquece. Tá? Tem gente aí que diz que funciona. Eu não sei. Eu realmente... Eu já fui em postinho, já fui no próprio Miguel Couto e tal. Para mim, não funciona. Eu já escutei de gente dizendo que funciona. Eu não sei. E o particular, você vê hospitais particulares aí no Brasil que o cara paga uma fortuna por mês por um plano de saúde. Vai ver o atendimento dele no hospital. Vai ver. Se ele entrar no hospital particular usando o plano dele, apenas o plano dele, ele está frito. Ele morre no hospital. Agora, se ele paga um plano caríssimo e, ao mesmo tempo, ao dar entrada no hospital, ele ainda paga o médico, aí vai funcionar. Então, você tem essa situação. Você paga, além do seu plano, que é absurdamente caro, você ainda vai pagar um médico absurdamente caro. Aí você vai ser atendido. Tá? Também não vou entrar no mérito. Tá? Eu posso dizer assim por experiência pessoal, de família. Eu posso, pelo menos na minha experiência, do que eu já vi, acontece isso aí, essa situação. Né? Na questão de segurança, como eu já falei, a questão de segurança, o Brasil acabou. Olha, nós achamos, como brasileiros, nós achamos normal. O cara ali morreu, tomou 10 tiros, o outro foi atropelado e depois mesmo atropelado, saquearam a carga, guerra de tráfico, de morro contra a polícia, no Brasil morrem 70, 80 mil pessoas por arma de fogo. 70, 80 mil pessoas por arma de fogo. Eu cheguei a comentar aqui na Rússia com algumas pessoas, e eles acham que eu devia estar irritado com alguma coisa com o Brasil. Eles não conseguem entender. Né? Porque isso aí são números de guerra. Né? Então, 70, 80 mil pessoas morrem apenas por arma de fogo ao ano. Eles não conseguem entender isso. Decididamente, eles não conseguem entender. Né?
E a parte de investimentos, hoje, você vê assim, quais foram as últimas grandes obras no país nas últimas décadas, comparando com a época militar? Eu acho que não teve quase nada. E o que teve aí em termos de Olimpíada, de futebol, o que se gastou de dinheiro aí, obras que caíram, teve gente que morreu, ficou por isso mesmo, né? Tu vê ali a ciclovia ali de São Conrado, morreu gente. E ninguém foi punido, não aconteceu nada, mas morreu gente. Você tem estádio aí que foi construído, de Brasília, que não tem nem time de futebol. Caríssimo. Coisa de 2 bilhões. 2 bilhões. Essas foram as grandes obras que foram feitas no Brasil. Então, a parte dessa, assim, de infraestrutura é horrível. Horrível. Então, para fechar o vídeo, o que eu digo é, a Rússia, por exemplo, não é um país de primeiro mundo. Isso para ficar também muito claro. Você nunca vai poder comparar, pelo menos até esse exato momento, a Rússia, o padrão do russo, com o alemão. Isso não existe. Tá? Não chega nem perto. Nem perto. Tanto que o sonho de muito russo é ir morar na Alemanha para ter um padrão de vida muito melhor do que na Rússia. Isso é muito engraçado. O alemão entrou na Rússia, matou milhões e, enfim, hoje o russo quer ir para lá para morar lá e trabalhar lá e ter uma vida melhor, assim, economicamente falando, né? Socialmente eu não sei. Socialmente eu realmente não sei. A Europa tem um problema muito grave aí com essa questão de imigrantes, né? Eu vi isso na Finlândia, eu vi isso na França, eu vi isso na Holanda, enfim, nos outros países também isso está acontecendo, né? Mas o padrão da Rússia não chega nem perto do padrão europeu, nem americano, né? Assim também, para quase finalizando o vídeo, em termos de saúde, né? Se alguém falar assim, mas olha, esse negócio aí de o Estado estar presente nesse quesito, isso não existe, isso não funciona. Então a pessoa também tem que se informar um pouquinho melhor. Por exemplo, Canadá, o Estado está presente. A saúde, inclusive a saúde pública, né, no Canadá, é excepcional. Excepcional. O americano ele cruza a fronteira, porque ele não tem dinheiro para pagar o hospital nos Estados Unidos, ele cruza a fronteira para tentar se tratar no Canadá, que não é pago. Né? Então é onde o Estado entra. O Estado entra e funciona. Né? Ele tem que funcionar, ele tem que entrar e tem que funcionar. Na Europa você vê, inclusive a saúde pública também. Na Inglaterra o cara vai para o hospital, quando ele sai do atendimento, o governo até paga o táxi dele, para ele poder voltar de casa, para casa. Eles calculam lá qual é a distância do hospital até a casa, sai o dinheiro certinho para ele pagar o táxi. Né? Na França eles reembolsam, né? Reembolsam o sujeito pelo atendimento. Eu me lembro uma vez que um francês estava até dizendo, um médico dizendo, que quando o paciente entra no hospital, a preocupação do hospital não é receber dinheiro. Aquilo ali não é uma seara comercial, não é. Aquilo ali é um local para que a pessoa que está doente saia de lá boa, né? Com vida, ou boa, se ela tinha um pequeno problema. E não uma questão comercial, né? No Brasil é comercial, né? Na Rússia também é a mesma coisa. Então, o Estado ele precisa estar presente, né, nesses quesitos. E o ideal, aí, no meu entendimento, seria uma social-democracia, vamos dizer assim. Né? Então, você vai ter áreas que o Estado tem que estar presente, ele tem que estar lá. Né? Se o setor privado quiser entrar, ele deve entrar, mas ele vai ter que ser melhor do que o Estado. Então, vai ser uma beleza, vai ser maravilhoso, tá? Porque o Estado vai ter que te oferecer uma coisa excelente. Se o setor privado entrar, vai ter que ser melhor ainda. Entendeu? Então, isso aí, para quem está aqui na Rússia e observa esse experimento, né, que houve durante muito tempo aí da União Soviética, a parte boa, né? Eu não vou falar da parte ruim, você não podia sair da Rússia, não podia ir para outros países, não podia falar de política, né? Tem outras coisas, nenhum país é perfeito. Então, vou me ater apenas a essa questão do que funciona, do que funcionava antes, o que foi implantado,
e depois continuou funcionando. E lembrando que o Brasil já teve isso, já teve esse período, e que foi na época dos militares, né, que as coisas funcionaram. E teve lá atrás, né, com Getúlio Vargas, que ele, apesar de ser considerado um ditador, ele modernizou o Brasil. O Brasil era um país essencialmente agrário, essencialmente agrário, café com leite, né? Os barões de café e os do leite, né? Produção de leite. E o Vargas começou a industrialização do país. A CSN, por exemplo, foi uma troca aí com os americanos, né? A siderúrgica de Volta Redonda, a CSN, depois a Petrobras, que inclusive a Petrobras, quando se as pessoas olharem a história da Petrobras, as pessoas na época queriam que a Petrobras fosse 100% pública, 100% estatal. E o Vargas falou, não, 100% estatal não vai ser. O Estado vai ser o acionista majoritário, é 50% mais um. Né? Ele vai ser o acionista que manda na Petrobras. Mas a outra parte, 49%, vai ser capitalista. Vai entrar dinheiro capitalista na empresa para ela poder crescer. Né? Isso foi uma imposição, inclusive, do Vargas, né? Do presidente Vargas na época, do Getúlio Vargas. Então é isso. É um vídeo um pouco diferente, falando um pouco sobre a Rússia. Né? Se uma pessoa que chega aqui, um brasileiro que chega aqui com esses ideais aí bolivarianos, cubanos, sei lá o quê, Coreia, o Diabo 4, essas coisas, os que eu já vi aqui na Rússia, já vi uns 2 ou 3 aqui, o máximo de tempo que eu vi essas pessoas passarem aqui na Rússia foi um mês, foram embora. Não gostaram. As pessoas realmente não gostaram. Fico até curioso saber se elas, depois da Rússia, não foram tentar morar na Venezuela, sei lá. Né? Enfim. Talvez eu receba críticas aí, muitas críticas com esse meu vídeo, mas eu estou falando fatos. Né? Meu vídeo é em cima de fatos, não de conversa fiada. Né? Tá bom? É isso. A Rússia é um país onde existe democracia. Tá? Democracia. E valores. Tá? Um país que enquanto o mundo está perdendo os valores, a Rússia mantém os valores muito fortes. A coisa de família, homem, mulher, família, avô, avó, filhos. Isso na Rússia é muito forte. Tá? Então, a pessoa que chega com esses discursinhos aí do Brasil, essas pluralidades, sei lá o quê, na Rússia realmente esqueça, vá para outro lugar. Aqui não vai se adaptar. Não funciona. Tá? Aqui não funciona. Não é uma questão do presidente Putin dizer que eu não aceito isso. O povo russo não aceita. Né? Então, tem diversas coisas assim que eu comento aqui com os russos sobre o Brasil, como é o nosso país já há bastante tempo, né? Esses grupos aí e tal. Eles não conseguem entender. Realmente eles não conseguem. Eles acham... Você começa a falar, eles dizem, mas como é que é isso? Não, isso não me interessa. Isso aí, na Rússia, não, essas coisas não nos interessam. Entendeu? Tá bom? Пока-пока. Всего доброго. Até logo.